Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Geraldo Martins e hoje eu quero falar sobre um tema, pode ser controverso ou não, a utilização de cliente oculto para testar os serviços, os produtos. O que você acha disso? Não sei, tem gente que não gosta muito dessa estratégia porque diz que invade aí a privacidade do funcionário, né? E você, o que você acha disso? Escreve aí para mim, aí embaixo aí do meu canal do YouTube e no Facebook também aí. Qual a sua opinião? Você acha que é certo, é justo utilizar dessa ferramenta do cliente oculto? Vamos pensar e analisar um pouquinho essa situação. É uma pessoa que já vem com uma lista, né, para avaliar o seu trabalho, o seu serviço, e ela se passa por um cliente, por isso que se chama cliente oculto. Só que é o seguinte, né? A gente já está acostumado com o cliente oculto desde que a gente nasceu, exatamente, porque o cliente oculto mais pesado que existe, sabe qual que é? São seus amigos, exatamente. Sabe aonde está oculto aí o cliente oculto dos seus amigos? Na mente deles. De repente eles não falam nada para você, mas eles sempre estão te avaliando, seus amigos sempre estão te avaliando, seus parentes, mãe, pai, avô, avó, sempre estão te avaliando o tempo inteiro, te observando, vendo as suas reações, entendendo como é que você lida com as coisas também. E não é uma coisa interessante? De repente, quando falam assim para você na sua empresa, você foi avaliado por um cliente oculto, e a sua nota de atendimento é X, a sua nota daquilo é isso, e X, Y, Z, tal, e você acha ruim, não acha muitas vezes? A não ser que o cliente oculto te deu tudo nota 10. Mas vamos lá, todos os dias que você vai trabalhar, você segue exatamente o mesmo padrão, a mesma situação, você sempre está fazendo as mesmas coisas coordenadas, ordenadas, seguindo todos os processos, tudo bonitinho. Vamos devagar, vem cá. Não é bem assim, né? Não é sempre que a gente segue tudo que tem para fazer na empresa, não é isso? O que você acha? Então, só que se você já foi testado aí durante anos e anos a fio aí já da sua vida, você não teria problema nenhum em atender um cliente oculto. Só que a questão é o seguinte, a empresa precisa testar o seu trabalho em loco ali, já vendo a sua participação. Como é que ela vai entender se você está fazendo o seu trabalho direitinho, se ela não pode acompanhá-lo de uma forma que você não tenha prévio conhecimento? Exatamente. Então tá tudo ok, gente. Cliente oculto, manda vir, não tem problema nenhum. A dica de hoje é a seguinte, se empenhe cada vez mais para fazer as coisas certas, da forma certa. Claro que você vai dar ideias, vai dar sugestões, mas tem uma coisa que a gente chama de processo, o procedimento. Então cada empresa desenvolve um procedimento. Qual é a fase de discutir o procedimento, os processos das empresas? É quando se tem aquelas reuniões para se trocar ideias, né? Ou então mesmo quando você vai levar uma ideia para o seu chefe. Só que na hora de executar, você não tem que mudar o procedimento na execução, porque isso pode comprometer todo o trabalho da equipe, todo o trabalho da empresa também. Então, cliente oculto serve exatamente para isso, para ver se você não está tendo muita ideia. Tudo bem, vai ter muita ideia e colocar em prática as coisas que são legais, é bom, tá. E aqueles caras que têm aquelas ideias de jirico assim, que só atrapalha a corporação, só atrapalha a empresa que trabalha. Você já passou por alguma situação assim? Você quer ver? Vamos fazer um teste? Vamos lá. Você já foi a um shopping? De cada 10 vezes que você foi a um shopping, entrou numa loja, de cada 10 vezes, quantas vezes você pode afirmar assim, categoricamente, nossa senhora, Geraldo, eu fui tão bem atendido, eu dou nota 10 para esse atendimento, a presteza, a alegria do atendente, da atendente, me mostrou um produto bacana, fez condições, na hora que teve algum probleminha ali, resolveu rapidamente. Então, de cada 10 vezes, quantas vezes isso acontece de fato dentro de um shopping? Em qualquer cidade do Brasil, em qualquer cidade do mundo, vamos pegar shopping, porque é muito característico, né? Tá aquele conjunto de lojas lá no mesmo ambiente, e sempre parece, você já teve essa sensação de ir em outra cidade, e parece que você está na sua cidade? Então, isso é shopping, tá? Tranquilo, é padronização. Então assim, se de cada 10 você falou que 2 te atenderam muito bem, e aí, como é que faz? Só que tem um detalhe também nessa situação do cliente oculto. A empresa,
Ela muitas vezes ela está lá sim para te surpreender, mas ela tem o produto dela. Tem até onde ela pode te atender em serviços e produtos, que pode ser que não seja nessa empresa que você, como cliente, né, final, vai conseguir superar as suas expectativas, ou pelo menos ter as suas expectativas atendidas. Pode ser que você precise ir para outra empresa. Então você imagina o seguinte, chega o cliente oculto lá, ele tem que fazer uma série de avaliações. É claro que as empresas não querem perder as vendas, obviamente, né, gente? Elas querem sempre estar vendendo. Eu não estou falando nem empurrando, mas se ela tem um produto específico, vamos dar um exemplo prático, tá? Se você quer um celular que grava, que filma a uma distância aí de 100 metros, por exemplo, né? E ainda o som fica bom. Ué, quantos aparelhos hoje em dia conseguem fazer 100 metros captar o áudio? Raríssimos, né? Eu pelo menos não conheço nenhum. Você conhece alguns? Se você conhecer, coloca aí embaixo para mim. Põe assim, Geraldo, tem um celular aí que a 100 metros ele consegue captar o seu áudio sem ficar a bagunça toda em volta, né? Assim. Então, e aí? Você não sabe, né? Mas aí o que acontece? Você está lá fazendo papel de cliente oculto e marca que as suas expectativas não foram atendidas, que a empresa não tem o produto. E o vendedor fala para você assim, ó, eu não tenho esse produto, a nossa empresa não trabalha com esse produto. Aí é o detalhe, dependendo de como essa vendedora ou vendedor fala com você, você já dá uma outra nota negativa. O vendedor simplesmente pode falar, imagina aquele shopping lotado assim, né? E você, não, mas eu acho que tem que ter, eu vi no shopping, não, eu vi na internet, e você está... Tudo bem, ele precisaria ali anotar alguma coisa para dar alguma sugestão para a empresa, tá, tudo mais. Só que é o seguinte, aquele shopping lotado, o vendedor vive de comissão o tempo inteiro e precisa da próxima venda, e você lá querendo discutir os detalhes técnicos de um produto que o vendedor ou a vendedora não tem. E aí, como é que faz? E você é o cliente oculto. É complicado, né? É claro que eu sei que tá muito claro aqui que as vendas são realizadas, também tem a venda de impacto imediata, mas tem a venda a médio e longo prazo também, que você conquista o cliente para que ele retorne. Eu não estou discutindo isso, tá? Mas imagina aquele tumulto. Normalmente, cliente oculto vai sempre num momento lotado, assim, que a loja está cheia de coisas, que as pessoas estão cheias de coisas para fazer, e aí você toma nota negativa e fica bravo com o cliente oculto ainda. Será que o problema é com você ou com a avaliação que foi feita pelo cliente oculto? Então já vou te falar, o problema é com você. Não tem essa dúvida, porque o cliente oculto, ele está lá para isso, ele está lá para te testar ao extremo, ok? Beleza? Então vamos lá. Ó, atendimento sempre muito bem feito, muito bem personalizado, muito bem organizado, conheça muito bem os seus produtos, isso é muito importante, conheça muito bem os produtos da sua empresa, conheça os lançamentos da sua empresa também, porque tem muita coisa para acontecer que muitos vendedores não sabem, é impressionante. Deixa eu até contar um caso para vocês aí, que é bem interessante isso, me ocorreu, eu lembrei disso agora aqui. Há mais ou menos uns 10 anos, um gerente geral de uma empresa, que eu não vou citar aqui, né, o nome da empresa para não colocar assim em evidência os gerentes, né, mas enfim, 10 gerentes estavam em reunião com o gerente geral. O gerente geral começou a apresentar, é uma reunião de demonstração de resultados e preparação para os próximos lançamentos, as coisas da empresa assim, né. Então aí o gerente geral apresentou os números de mercado, percentual, crescimento do mercado, redução de taxas, de margens, uma série de coisas assim da área, tá? Aí o que acontece? E começou a cobrar algumas estratégias dos gerentes, né? Então nós estamos falando uma reunião de liderança da organização. Um ou outro gerente começou a questionar, mas pera um pouquinho, mas nós não temos essas informações, né? E aí foi aquela história da Maria vai com as outras, né? Aí todos os outros gerentes falando tudo ao mesmo tempo. Ah, mas você tem informação privilegiada e tudo mais. O que esse gerente geral falou? Ó, pera um pouquinho, entra aí no site, tá, o site da empresa. Que vergonha esses gerentes passaram, porque ele falou assim, ó, todos os dados estão disponíveis para todas as pessoas, para o público, tá? Então, é só vocês entrarem e olharem. Então, os próprios gerentes não conheciam, os gerentes que eram responsáveis pelo mercado, né? Eles não sabiam muita coisa da própria empresa, porque não olhavam nem as coisas que estavam disponíveis. Eles só estavam nesse ritmo de querer empurrar venda. Cuidado, no ponto de venda, empurrar venda, e esqueciam da estratégia. E com isso, obviamente, eles estavam perdendo o mercado cada vez mais, né? Ok? Vamos pensar nisso? Vamos nos preparar
Então, primeiro detalhe, conheça muito bem os produtos da sua empresa. Segundo, esteja sempre atento, mesmo que você não esteja bem fisicamente, espiritualmente, que você não esteja com paciência no dia também, tenta se equilibrar um pouco mais, tenta dar um pouquinho mais. Lembra sempre assim, que você também pode ser um cliente, você também pode ser um cliente oculto um dia. E além do cliente oculto, o cliente que está lá. Porque o cliente que reclama e fala com você é o cliente que provavelmente pode voltar na sua empresa. Eu não estou falando daquele cliente que já chutou o balde, não quer mais nem saber da sua empresa. Mas e aquele cliente que é oculto, não por profissão, mas ele não fala nada, mas na cabeça dele ele descartou a sua empresa. Então é um problema, né? Você não quer que a sua empresa feche, não. Opa, se você quiser que a sua empresa feche, por favor, mude de empresa rapidamente, tá bom? Ó, então se prepare, esteja sereno para o trabalho, esteja com um sorriso no lábio aí, né? Mostre os dentes teu aí para o cliente também. Imponha-se também. Não é para você sorrir e dar atenção para alguém que não quer o seu produto o tempo inteiro, porque tem isso também, viu? Outro dia eu fui comprar um celular, é muito engraçado. Eu sentei ali normal, né? Fica um cliente do lado do outro, nessas operadoras aí de telefonia celular, e aí chega o cliente e começa a falar de smartphone, falar de um monte de coisa que não tem nada a ver com a empresa, né? Que ele estava visitando. E, obviamente, que a atendente tentou conversar, tentou levá-lo para o outro lado e tal. Chegou uma hora que não tinha mais o que fazer, ela falou, olha, meu senhor, o senhor quer algum dos nossos produtos? Aí ele se sentiu ofendido. Será que esse sujeito aí é um cliente oculto também? Eu não sei, mas a reversão cada um tem que organizar. Mas assim, ó, vamos lá. Força aí no seu dia a dia, muita tranquilidade, conheça muito bem os produtos da sua empresa, conheça a sua empresa também, principalmente lembre que algum cliente, além dele ser oculto, ele também pode ser um empresário que no futuro pode te contratar. Em shopping acontece muito isso, viu? Empresários andam por aí, headhunters andam nos shoppings para procurar gente para contratar. Então, se o atendimento é bacana, a coisa flui, você até consegue um emprego melhor numa situação assim, ok? Gente, ó, um grande abraço para vocês, tenham um excelente dia.